Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Como é importante nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu vejo no ministério de Jesus um homem totalmente dependente da presença do Espírito Santo. Esse texto que eu li aqui no seu capítulo 4 de Lucas, versículo 14, fala assim: Jesus, então, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, Jesus voltou ali para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras de derredor. Por que a fama de Jesus correu? Porque onde Jesus ia, ensinava, pregava, ministrava a palavra do Pai, curas aconteciam, sinais aconteciam, prodígios aconteciam, os cegos voltavam a enxergar, os surdos voltavam a ouvir, os mudos voltavam a falar, aquele que era cego de nascença, nunca tinha enxergado, enxergava, aquele que era surdo de nascença, nunca havia ouvido e começava a ouvir. Jesus, pelo poder do Espírito, ele ressuscitou ali Lázaro, falou: Lázaro, vem para fora. Fazia 4 dias já que Lázaro havia morrido. Então, o ministério do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo era muito forte e notória na vida de Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque na minha e na tua vida também o Espírito Santo tem que se fazer presente de uma forma notória, de uma forma totalmente perceptível, porque na verdade eu e você, nós somos o que? Templos do Espírito Santo. Nós somos o que? Morada de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus fala assim para nós: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A minha vida, a tua vida é uma vida que tem que glorificar aquele que nos comprou por bom preço, Jesus Cristo. E nós então, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Ele, o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser morada de Deus, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus, então, pela virtude do Espírito, fazia muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. E eu vejo isso no ministério de Jesus, aqui no próprio contexto de Lucas 4, se você for ver ali no versículo 1, fala: Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só, no capítulo 4 de Lucas, onde eu estou ministrando aqui, 4,14, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando ele atravessa o deserto, aqueles 40 dias de jejum, de oração no deserto, quando Satanás o tentou, terminado aqueles dias, Jesus com fome, Satanás foi ali o tentar, fazer o uso da palavra para tentá-lo, e Jesus venceu Satanás. Quando Jesus sai do deserto, quando acaba toda a tentação ali de Satanás, do diabo, acerca de Jesus, então pela virtude do Espírito ele volta para Galiléia. Jesus voltou mais ainda fortalecido pelo Espírito Santo. Eu quero falar algo para você: os desertos pelos quais você tem atravessado, as lutas pelas quais você tem passado, fica firme com o Senhor, entendendo que você foi comprado por Ele por um bom preço, e você é templo, morada do Espírito Santo. Então tem lutas que o próprio Espírito de Deus, ele vai nos conduzir a alguns desertos da nossa vida. Sabe para quê? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando provados, sejamos aprovados.
Mas se eu e você entendermos como é importante nós caminharmos com a presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é Ele quem vai dirigir os nossos passos, é Ele quem vai nos auxiliar nos nossos clamores, na nossa oração, e verdadeiramente nós vamos vencer as nossas provas e principalmente nós vamos cumprir o ministério chamado pelo qual Cristo nos confiou. Pastor, mas eu não tenho chamado para ser pastor, mas você tem o chamado de ir e evangelizar, você tem o chamado de ir e pregar o evangelho onde quer que você esteja, em qual setor da sociedade, como a sociedade precisa de homens e mulheres que sejam luz para essa geração. Por isso que Jesus fala, vocês são a luz do mundo, é a luz de Cristo em nós que brilha para a vida das outras pessoas, é a luz da pessoa, da palavra, da presença de Deus, do Espírito Santo que brilha em nós, que nós temos que levar para pessoas que estão em trevas, para pessoas que estão sem o conhecimento, sem o discernimento, sem o entendimento das coisas que são do alto, das coisas que são de Deus. Por isso que Jesus, então, pela virtude do Espírito, ele entra ali naquela sinagoga, e quando ele abre o livro do profeta Isaías e faz a leitura, quando ele acha o lugar que está escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos. Eu amo esse texto. Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Como que nós vamos fazer tudo isso? Cheios do Espírito Santo, entendendo a presença do Espírito Santo na minha vida, seja luz para essa geração. Nós estávamos conversando aqui antes do programa, né? Como a gente gosta de chegar, eu e a Lívia aqui, de abrir as portas, janelas, e a luz, a claridade entrar dentro do estúdio. E nós temos que entender isso. Quando Jesus chega na nossa vida e nos comprou, e nós o aceitamos, a luz, Ele é a própria luz, Ele vem e ilumina todo o nosso pensamento, ilumina toda a nossa vida. E assim nós temos que ser também cheios do Espírito Santo para iluminar pessoas que hoje estão com escamas nos olhos, que hoje estão com a mente cauterizada e que hoje estão com o coração endurecido. Mas quando chega um homem, uma mulher de Deus e começa a evangelizar, e começa a orar por essa pessoa, e começa a pregar a palavra, e começa a falar de Deus para ela, algo tremendo, poderoso, sobrenatural acontece na vida dessa pessoa. Mas entenda, o teu trabalho, o meu trabalho vai ser facilitado pela poderosa presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Lucas 4, quando Jesus Jesus cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão e foi levado pelo Espírito. Sabe por que ele voltou do Jordão? Porque ele havia sido batizado. Ele havia sido batizado ali por João Batista. É interessante que no batismo de Jesus nós vemos também a presença do Espírito Santo. Lucas 3:21, aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Olha só, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Olha só, a presença do Pai, tu és o meu falando, tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. A pessoa do Filho, Jesus sendo batizado no Jordão, e a pessoa do Espírito Santo aqui descendo sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. E eu e você precisamos entender isso. Eu e você também precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar, para curar, para libertar, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos. Esse é o tempo que Deus preparou para a minha geração. Esse é o tempo que Deus preparou para a tua geração, que nós estejamos cônscios no dia de hoje, que nós precisamos verdadeiramente caminhar com Ele,
com o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que nos guia toda a verdade, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que muitas vezes vai nos dar uma sabedoria que ninguém poderá nos resistir, porque é Ele quem está falando através das nossas vidas. Se a igreja entendesse isso, se os homens e mulheres que me ouvem entendessem isso, que nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, mas como então que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho um vídeo que fala como ser cheio do Espírito Santo, mas eu vou te dar algumas diretrizes aqui. Ore, jejue e principalmente mergulhe na palavra de Deus, medite, leia, ame a palavra de Deus, exercite-se na palavra, exercite-se na oração, exercite-se no louvor. Peça o Espírito Santo para Deus. Jesus fala lá: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede recebe. Vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós precisamos anelar hoje por uma vida cheia do Espírito Santo. Isso muda o nosso ministério, isso muda a nossa casa, isso muda a nossa família, isso muda o nosso coração. Eu vejo isso no ministério de Pedro, como tudo mudou. Pedro, aquele mesmo que negou Jesus Cristo, depois foi perdoado por Deus. Jesus: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. E lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando Pedro então recebe ali o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo, Pedro começa a pregar e 3.000 almas são salvas. Pedro sai com João para orar, e quando ele está lá no templo formoso, um homem coxo, leso dos pés, 38 anos, Pedro e João olham para ele e falam: ouro e prata não temos, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda. E aquele homem levantou, foi curado. A Bíblia diz lá em Atos 5 que até a sombra de Pedro, quando eles traziam os doentes em camilhas, né, os enfermos ali, a sombra de Pedro quando passava curava. Tamanha era a unção, o poder, a presença do Espírito Santo na vida de Pedro e na vida da igreja. Pedro ressuscitou lá uma serva chamada Tabita, Dorcas, né, em Atos 9. Pedro levantou outro paralítico lá chamado Enéas. Quando Pedro foi chamado aí à casa de Cornélio, Pedro orou ali, todos foram batizados no Espírito Santo. Ei, Deus não mudou, sua palavra não mudou. O Senhor, Ele quer me usar, Ele quer te usar no tempo que se chama hoje. Eu e você só precisamos anelar, querer. Você quer fazer a diferença verdadeiramente na vida dos seus, na vida dessa geração, na vida do povo que nos rodeia? Por que nós estamos aqui online, na rádio, pregando o Evangelho, trazendo essas boas novas para as pessoas? Por quê? Porque nós temos a presença do Espírito Santo. É Ele quem nos abre porta, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá palavra, muitas vezes para ministrar. Quantas vezes, por causa do dia a dia tarefado, eu chego aqui e peço uma palavra para Deus: Senhor, me direciona uma palavra para trazer por aqueles que estão me ouvindo aqui, e o Senhor traz essas pérolas maravilhosas da sua palavra para abençoar a sua vida. Então entenda a importância de ser cheio do Espírito Santo, para que o plano de Deus, a vontade de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Você vai escolher hoje: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter uma vida espiritual produtiva, ou você quer continuar numa vida espiritual rasa, numa vida espiritual seca, numa vida espiritual improdutiva? O Senhor, Ele te chamou. Ele fala em João lá 15: não fostes vós quem me escolhestes, fui eu quem escolhi a vós. E a cada um Ele escolhe para um propósito. A mim, Ele me escolheu para pregar o Evangelho, e eu quero fazer isso cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Senhor, estende as tuas mãos sobre o povo que ora, que clama comigo nesta manhã de quinta-feira. Senhor, onde quer que essa palavra chegar, Santo Deus, que haja um derramar, que haja um envolver, que haja um penetrar do Espírito Santo na vida dessas pessoas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre cada um agora, Santo Deus, curas e enfermidades, Senhor, aqueles corações que estão inquietos, que estão aflitos, ansiosos, oprimidos. Senhor, remove tudo isso agora pelo poder da tua palavra e pelo poder do Espírito Santo que está sendo derramado sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.